Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Tem espaço aí para Deus poder te pegar? Tem espaço aí para você poder entrar em um nível a qual Deus ele possa te arrebatar a outra atmosfera, a outros lugares onde você consiga enxergar as coisas como realmente elas são? Você sabia que você não enxergar o mundo espiritual é uma proteção de Deus para você quando você não tem um nível de intimidade nem maturidade? Só que não enxergar o mundo espiritual também não deixa você protegido para que as coisas do mal não aconteçam. Mas a diferença é que quando a sua visão está aberta, você agora consegue enxergar, você agora consegue notar, você agora sabe qual tipo de arma você deve usar. Você sabe agora qual tipo de atributo você vai poder usar, você vai poder falar. Se eu perguntasse algo para você nessa noite, você saberia responder? Quero perguntar para você nessa noite se você está preparado para a sua vitória. Você está preparado para ser honrado? Você está preparado para você tocar naquilo que o Senhor tem preparado e reservado para você? Você sabia que Deus ele ouve todos os seus questionamentos? Quando você pergunta, Senhor, até quando? Quando você fala, Senhor, eu não aguento mais. Você olha de um lado e você diz, está muito próximo. Mas ao mesmo tempo que está próximo, você também diz, parece estar tão longe. Parece estar tão distante. É como se você olhasse assim e falasse, eu não vou chegar nesse dia. Só que quando o seu coração é apertado por essas coisas, quando o seu coração é atropelado por esses pensamentos, quer dizer que a sua fé foi roubada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esté. O capítulo é de número 6. Aleluias. Glória a Deus. Por favor, fique à vontade para adorar. Quem achar e pudesse colocar de pé. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século. Esté 6, verso 1 até o 3. Diz assim. Esté aí está antes de Salmos, depois de Neemias. Aleluias, glória a Deus. Lá no comecinho, antes de Jó. Vamos lá, igreja. Esté 6. Glória a Deus, aleluias. Você já entendeu que você está em um culto? Você já entendeu que você precisa entregar uma adoração ao Senhor? Precisa entregar uma adoração ao Senhor? Vamos lá, diz assim. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem um livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinha conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Gostaria que você repetisse comigo essa frase do verso 1. Naquela mesma noite. Mais uma vez, naquela mesma noite.
Pode colocar a Bíblia em teu assento. Ore por você nesse momento. Coloca a mão sobre o seu coração para você poder ser inserido de fato nessa segunda parte. Pede para Deus abrir as fronteiras. Pede para Deus abrir o teu entendimento como você nunca teve esse discernimento antes. Coloca a mão sobre você e declara. Abre os seus lábios. As palavras precisam ser profetizadas. As palavras precisam sair dos seus lábios. As palavras precisam ecoar. Vamos lá. Eu sei que tem cristão aqui essa noite. Eu sei que tem pessoas sedentas aqui essa noite. Eu sei que tem fome aqui nessa noite. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai amado, e pedimos a revelação do Teu Espírito a nós, Senhor. Meu Deus, que as Tuas palavras possam penetrar em nossos corações e que nós possamos alcançar um nível de entendimento, um nível de compreensão, a qual nós possamos entender os Teus desejos e as Tuas vontades para os próximos dias, ao ponto de nós tocarmos naquilo que o Senhor tem reservado para nós, de maneira ousada, de maneira, Pai amado, a qual nós nem imaginamos, do tamanho da grandiosidade, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Fica à vontade para o Senhor falar conosco. Fica à vontade, Pai amado, para o Senhor mexer nas estruturas do nosso coração, nas estruturas, Pai amado, dos nossos pensamentos, nas estruturas, Pai amado, do nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Tem hora que nós olhamos assim e nós falamos, não vai ser dessa vez. Porque de uma forma ou de outra o mundo grita dizendo que você é um derrotado. De uma forma ou de outra, todo o sistema está falando que você é alguém perdido. As outras pessoas a qual você conhece pode até ter sorte, mas é como se você fosse de uma forma mais perseguida pelo reino das trevas. De uma maneira ou de outra, é como se as suas estruturas não suportassem o nível de luta a qual você está passando. Mas você tem que entender que o reino das trevas, ele está o tempo todo conspirando. Ele está o tempo todo trabalhando para que você se entregue de todas as maneiras, em todos os esquadros, em todas as esferas, como se realmente não houvesse dignidade, como se realmente a vida pregasse uma peça a você e de uma forma ou de outra você não conseguisse vencer ou sair dessa situação a qual às vezes você nem sabe qual situação é. Porque são tantas diversidades, são tantas circunstâncias que roubaram a tua alegria. São tantas notícias ruins, são tantos ataques que você olha assim e fala, eu não sei nem por que eu nasci. Talvez você já se pegou nesse dilema. Talvez você olha para os seus filhos e se sente frustrado por você achar culpado de não ter feito como deveria ter feito. Talvez você olha para os seus pais e você olha e diz, poxa, eu deveria ter nascido em outro lar. Ou você olha e você diz, não, eu não consegui honrá-los. Mas o que eu estou tentando te falar nessa noite com todas as palavras é que de uma maneira ou de outra sempre você está sendo pego por um pensamento negativo. E alguém que carrega algo negativo, alguém que carrega uma mente de perdedor, jamais irá contemplar aquilo que é vitorioso. E aquele que não consegue contemplar as vitórias também não consegue entregar honras. E aqueles que não conseguem entregar honra também não conseguem celebrar. E aquele que não consegue celebrar perde a adoração. E aquele que não adora o Senhor está adorando alguma coisa. Você pode estar adorando os problemas. Você consegue compreender? Se você não está adorando a Deus e sua mente está o tempo todo sendo entorpecida por problemas, se você não tem uma alegria durante o dia ao ponto de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez, agradecer ao Senhor por Ele ter te escolhido para uma missão específica, então quer dizer que você está sendo assaltado pelo reino das trevas, e agora você se tornou um adorador do reino das trevas com um adorador de problemas, porque para Deus um ídolo na mente é pior do que um ídolo na mão. E o que é uma adoração? É aquilo que passa mais tempo na sua mente durante o dia. Aquilo que você mais pensa durante o dia, esse é o seu Senhor. E talvez a sua mente é regida por problemas. Talvez você fique o tempo todo, como eu vou organizar aquilo? Como eu farei aquilo? E eu vou te falar algo nessa noite.
A Bíblia diz que a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Capítulo 4 de Provérbios. A nossa vida é guiada pelo nosso subconsciente. O problema é que quando eu destaco o problema, quer dizer que eu adoro, e agora aquilo que eu adoro se torna grande para mim. E os problemas cada vez eles ficam mais próximos e cada vez maiores. Como se não houvesse uma forma, como se não houvesse uma situação, como se eu pudesse vencê-lo. E você para de confiar no Deus da glória. Eu quero que você venha aqui comigo para você entender, para que a sua mente seja transformada, para que a sua mente seja mudada e você tenha a mente de um vencedor, você tenha a mente de um filho, tenha a mente de um servo do Senhor, para que você consiga organizar a sua casa, para que você consiga organizar a sua vida profissional, para que você consiga organizar a sua vida espiritual. O problema é que quando eu acho que quando se trata da minha família, é eu, não o Senhor que vai fazer. O problema é que quando se trata da minha vida profissional, eu acho que só dependa de mim, quando na verdade dependo do Senhor. Você depende do Senhor, entenda isso. Nós dependemos do Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma mente renovada por Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas tenham uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Agora, como eu consigo deixar Deus trabalhar em uma mente que foi trabalhada durante anos por um sistema diabólico, por um sistema espiritual que trabalha para que você pense e se veja como alguém pequeno, que você só vai vencer na vida pelo acaso ou pela sorte, não porque o Senhor vai fazer com que você cresça. Como que você vai fazer que uma mente possa expandir, possa crescer, se nós somos criados e lecionados por um sistema marxista da nossa primeira série até a formatura? Se o marxismo foi imperado, uma ideia de coitadismo, uma ideia de que os políticos não fizeram nada para nós, quando na verdade nós nunca dependemos dos políticos, sempre dependemos de Deus. Eu quero que você entenda isso. Você nunca dependeu de uma empresa, sempre você dependeu de Deus. Você nunca dependeu de um homem ou de uma mulher, sempre você dependeu de Deus. E é Ele que forma, é Ele que constrói, é Ele que começa, é Ele que termina todas as coisas. E agora, como fazer para isso se tornar uma realidade? Quando nós paramos para observar essa história de Esther, a partir do capítulo 2, você vê Mardoqueu, ele passando um grande problema. Quem é Mardoqueu? Mardoqueu é o primo do pai de Esther, que ela tem como um tio, porque ele criou Esther. Ele gerou princípios em Esther. Ele foi aquele que recebeu a grande incumbência de criar alguém que parecia que não seria ninguém, porque ela se tornou órfã de pai e mãe, mas Deus falou: eu vou colocar essa responsabilidade na sua mão, porque você vai criar a rainha da Babilônia. Tem alguém aqui comigo? E você para ver a história. Eu quero resumir, porque eu não quero me ater na história de Esther, eu quero deixar em destaque aqui a história de Mardoqueu. E se você parar para observar, Mardoqueu, ele tem muito mais relevância no livro de Esther do que a própria Esther. Poderia ser escrito o livro de Mardoqueu, mas colocaram o livro de Esther. É claro que ela tem uma representatividade muito grande, porque Deus está falando sobre a paixão que Ele tem sobre Israel. Se torna quase um romance o jeito que Deus ele simboliza a história a qual Ele salva Israel, que entrou em cativeiro na Babilônia por causa da desobediência. Você precisa entender, tem alguns cativeiros emocionais, tem alguns cativeiros espirituais que você entra porque você não ouviu e não prestou atenção nos sinais a qual Deus te entregou antes de você entrar nele. Mas mesmo assim, Deus ele se torna um salvador. Mesmo assim, Ele resolve entrar na história e te salvar de uma história a qual você é qual é o nome daquele? O protagonista da história. Se tua história está ruim hoje, eu quero dizer qual é o problema. O problema da tua história ruim hoje é porque você é o protagonista, não Jesus. Tem alguém aqui comigo? Se você quer começar a ter uma história diferente, deixa Jesus ser o protagonista dela. Entra como servo. Entra como servo até que Ele te chame de filho.
Tem história, nós precisamos entender que eu não estou te contando uma história gospel para você se motivar. Eu quero que você entenda que o Senhor está te chamando esta noite a você ser realmente um filho, a você mudar a história da tua casa, a você mudar a história da sua família, porque Jesus, Ele morreu, não foi para nós ficarmos presos em um lugar apenas para dizermos que adora, chamado igreja. É muito mais. É muito maior do que nós podemos imaginar. Eu quero que você entenda que não é sobre religiosidade, é sobre reino, é sobre poder, é sobre ação, é sobre destruir, é sobre construir, é sobre edificar, é sobre o amor de verdade do Senhor. Mardoqueu era da tribo de Efraim, e a partir do capítulo 2 começa a falar sobre a história que existia dois homens, a qual nós lemos aqui, chamado Teres e Bogtã. Eles resolvem de alguma maneira colocar a mão no rei com a maldade, porque eles queriam matar o rei, porque eles receberam uma grande proposta. Que rei era esse? Xerxes, ou conhecido como Assuero. Só que, de alguma maneira, Mardoqueu ele escuta sobre o plano de Bigtã e Teres. E ele vai lá, avisa Esther avisa o rei, e aqueles dois homens eles são punidos. Você tem que entender que não é apenas ir contra você. Tem que entender que sempre é o reino que está em xeque. Satanás ele só não quer te parar. Você tem que entender. Quando fala de um casamento, Satanás ele não quer só o seu casamento. Satanás ele quer a família. O ladrão não vem na sua casa para roubar o cadeado. Quando ele destrói o cadeado, ele quer o que tem lá dentro. Ele quer os princípios, ele quer os valores. Eu quero que você entenda isso. O casamento é apenas o cadeado. O casamento é apenas aquilo que está segurando a estrutura, segurando a família. Tem alguém aqui comigo? Então quando Satanás ele vem para desestruturar, ele vem para desmoronar as coisas, ele vem para poder te deixar sem chão. Mas Deus sempre vai usar as estruturas para poder salvar o plano maior. Entenda, você tem uma importância muito grande para Deus no reino. Você tem um valor inestimado para Deus. Se vale tanto para Deus que Ele resolveu dizer bem assim: eu entregarei o meu filho por Noemi. Eu entregarei o meu filho pelo Lilo. Eu entregarei o meu filho pela Ditinha. E você coloque o seu nome. Gente, é muito amor, é muito amor. É muito amor. Assim, quando você sentir que ninguém te ama, que todos esqueceram de você, começa a lembrar de Deus. Começa a lembrar do amor dele por você. Começa a lembrar porque algumas coisas aconteceram por você. Porque Deus escolheu Mardoqueu para criar Esther. Porque Deus escolheu você para entrar naquela empresa. Porque Deus escolheu você para estar em alguns ambientes. Entenda. Você é aquele que foi chamado para poder reestruturar algumas colunas. Você foi aquele que foi chamado para poder trazer a luz, para poder estabelecer alguns princípios em amor. Não é empurrando versículos bíblicos, não é cantando músicas, mas é com as suas atitudes. Billy Graham disse um dia: pregue o máximo que você puder. Se possível, use palavras. Igreja, nós somos chamados para algo muito grande. A Bíblia diz que no capítulo 3 de Esther, que Amã, ele só estava abaixo do rei. Depois do rei, ele era o cara que mandava em tudo. Amã ou Ramã, como você preferir chamar. Ele era alguém muito orgulhoso, ele era alguém que tinha uma necessidade de ser bajulado, ele tinha uma necessidade de ser adorado. Então quando Amã passava, todos tinham uma incumbência, todos tinham uma necessidade, todos tinham um decreto sobre eles, lembrei da palavra.
E eles tinham que se prostrar, eles tinham que se inclinar para Amã passar. Só que a Bíblia diz que tinha um homem que não se inclinava. Esse homem se chamava Mardoqueu. E Amã ficou muito enfurecido. Ele ficou com ódio guardado no teu coração. No coração dele, por quê? Porque ele falou: quem é esse que não me adora? Quem é esse que não se prostra a mim? Aí Mardoqueu falou: eu me prostro somente a meu Deus. Eu só me inclino para o meu Deus. Mardoqueu, ele era judeu. E pelo fato dele ser judeu, agora começou uma guerra espiritual muito grande. Os problemas não são apenas um problema. Eu quero salientar isso mais uma vez. Tudo tem uma conotação espiritual muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior do que você pode imaginar. Quando ele sabe que Mardoqueu é um judeu, agora ele faz um decreto para que todos os judeus sejam mortos. Para que todos os judeus seja passado por uma forca. Todos os judeus agora passem pelo fio de espada. Mas no mesmo tempo, eu gostaria que você entendesse isso aqui. Quando Naamã disse: eu não me prostro a ninguém, eu não adoro a outra pessoa, eu não adoro outro Deus senão o meu. Deus olha do céu, Deus puxa um zoom, fala: quem é esse adorador? Quem é esse corajoso em meio a um tempo que está todo mundo se perdendo? Em meio a um tempo que está todo mundo se inclinando para alguma coisa. Talvez você não se inclina para uma imagem, talvez você não se inclina para o outro Deus, mas talvez você se inclina para uma profissão, talvez você se inclina para um filho, talvez você se inclina para um homem, para uma mulher. Você adora estes mais do que a Deus. Você consegue entender que não é só sobre um Baal, não é só sobre um Astarô, não é só sobre um Amã, mas é aquilo que rouba o teu dia, é aquilo que rouba a tua hora. Imagina se você tratasse a sua Bíblia igual você trata seu celular. Imagina quantas vezes você tem que voltar em casa porque você esqueceu o celular. Ou talvez o seu dia nem funciona. Talvez hoje nem o seu sanitário funciona se você não tiver com o celular na mão. Tem alguém aqui comigo? Você está conseguindo entender sobre as prioridades da vida? O princípio que eu entendo aqui é que Mardoqueu só se prostrava ao Senhor. Uma mente de alguém altamente adorador, quando parecia que Deus não merecia adoração, porque Deus permitiu com que eles fossem cativos à Babilônia. Você já entendeu que nas provas mais difíceis, às vezes você quer fazer um bicão para Deus? Você quer dar um chilique com Deus? Ah, não vou adorar. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, vou parar de fazer. Ah, parece que não vale a pena. Ah, parece isso, parece aquilo. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Quando ele resolve matar todos os judeus no capítulo 4, a Bíblia diz que agora Mardoqueu vai lá e avisa a Esther: Esther, Amã quer matar todos os judeus. Esther disse: vai lá e avisa o rei. Esther vai lá e fala: não, eu não posso me encontrar com o rei sem antes ser anunciado. O rei está assim afastado, então nós iremos fazer um jejum, nós iremos orar, mas eu não posso ir até o rei. Eu quero que você entenda isso. Nos dias mais difíceis é quando tem que aumentar o nível de oração, é quando tem que aumentar o nível de adoração. E ela ali faz um decreto, ficam 3 dias os judeus, 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, apenas em jejum, acreditando que de Deus viria o livramento. E Mardoqueu, ele fala: se Deus não vai nos livrar através de Xerxes, certamente ele irá nos livrar de uma outra maneira. Certamente Ele irá nos livrar de um outro jeito. Sabe o que é isso? Uma mente positiva. Sabe o que é isso? Um coração que foi pego por Deus. Sabe o que é isso? É declarar dias de vitória. É entender que de alguma maneira, ou de um jeito ou de outro, sempre Deus irá intervir. Sempre Deus irá trazer resposta. Sempre Deus irá trazer a vitória necessária para o tempo preciso e necessário. Deus não está dormindo. Deus não está cansado. Deus não esqueceu de você, entenda isso. Agora o problema é quando você não tem uma mente de alguém que deseja e anseia vencer. O problema é quando você tem uma mente que o mal que você está passando é porque você merece. Você não merece esse mal porque Jesus um dia morreu por você.
É nessa hora que você entende que você se levanta para você ir para a guerra. É nessa hora que você muda os seus pensamentos. É nessa hora que você ativa a sua fé. É nessa hora que você coloca de volta a sua armadura. É nessa hora que você pensa o jeito da vitória, não o jeito da derrota. É nessa hora que você agradece o Senhor. É nessa hora que você louva. É nessa hora que você engrandece o nome do Senhor. É nessa hora que você clama. É nessa hora que você chora. É nessa hora que você se alegra. Esse é o Deus que nos chamou para a batalha. Só que a fúria de Amã é muito grande. Amã, ele diz: não, eu tenho uma forca construída exatamente para o pescoço de Mardoqueu. De quem ele escuta essa ideia? Essa ideia vem da mulher dele. O espírito de Jezabel já está naquela mulher. Eu quero que você entenda que o espírito de Jezabel é geracional. Ele vem de geração a geração. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Quero que você entenda isso nessa noite. De uma maneira ou de outra, sempre vão procurar um motivo para te perseguir. Não é porque você é azul, branco, não é porque você é amarelo, não é porque você é grande, pequeno, não é porque você é magro ou gordo. Eu quero que você entenda, é muito mais do que aquilo que os olhos podem enxergar. Mardoqueu, ele só ficou injuriado, ele só ficou enlouquecido porque ele não viu a adoração de Amã só ficou injuriado porque ele não viu a adoração de Mardoqueu para ele. O mundo está esperando a sua adoração. O mundo está esperando você ser apenas mais um no meio da multidão. Mas do outro lado Deus está dizendo: não, permanece firme, fica de pé, eu estou contigo. Naquela mesma noite, você consegue entender? Talvez o coração de Mardoqueu estava enlutado de alguma maneira. Ele estava sentado à porta do palácio. Parecia ser um mendigo. As pessoas olhavam e falavam: olha aquele lá, aquele orgulhoso, aquele que não quis adorar Amã. O pescoço dele está por um fio, logo ele morrerá. Mas ele não entendia que Deus estava trabalhando no silêncio. Eles não entendiam que Deus estava trabalhando na fé de Mardoqueu. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que o reino das trevas não é brincadeira, não é sobre você desistir, não é sobre apenas você parar, é sobre uma guerra espiritual muito maior do que os seus olhos estão vendo, é sobre uma guerra espiritual, sobre liberdade, é sobre você decretar naquele ambiente, é sobre você gritar o nome de Deus lá. Amã, ele estava completamente enfurecido. O reino das trevas estava dando várias ideias a ele. Assim como Deus estava olhando para aquele povo que estava de jejum, estava dando resposta. Amã, ele resolve. Depois dele fazer tudo o plano dele, ele fala: eu irei ter com o rei. Eu vou me encontrar com o rei. E no capítulo 6, a qual nós lemos, a Bíblia diz que o rei tentava dormir, ele não conseguia. Sabe por quê? Deus já estava mexendo nas estruturas de Xerxes. Deus já estava mexendo nas estruturas do rei Assuero. Enquanto o rei não dormia, Deus trabalhava. Eu quero que você entenda isso. De toda maneira ele fala: já que eu não vou dormir, por favor, traz as histórias, traz as crônicas, falando sobre os últimos feitos aí. Aí quando eles começam a falar sobre um homem que salvou a vida do rei, o rei olha e fala: quem é esse cara? É um tal de Mardoqueu. O que é que nós podemos fazer para poder honrar esse homem? O que é que nós podemos fazer? Eu quero que você entenda que enquanto você adora, Deus começa a mexer na mente de pessoas que você acha que nem te conhecem, de pessoas que hoje têm o poder, mas é apenas para poder abençoar os justos. Eu quero que você entenda, quando tem uma mente de adorador, quando tem a fé inserida nas coisas, quando tem um coração de um servo, quando tem um coração de um apaixonado pelo Senhor. O que é que vocês já fizeram por Mardoqueu? Nada ainda. Ele foi esquecido, só que toda a guarda sabia o que Mardoqueu tinha feito. Era a história que era contada no meio da Babilônia. O único que não sabia era o rei. Quero que você entenda isso. Aí o rei falou assim: o que é que nós podemos fazer para poder honrar este homem? Quando de repente ele escuta os passos de alguém chegando, ele diz: quem é esse?
Esse podia ir até o rei sem poder falar, pelo fato de ele ser o braço direito do rei. Aí alguém anuncia: Amã está entrando. Opa, esse cara vai ser o cara que vai falar. Amã! Amã era todo pomposo. Amã, ele achava que ele que era o digno da adoração. Ele achava que o trabalho dele era espetacular demais. Mas eu quero te falar um negócio nessa noite. Amã, ele chegou atrasado porque Deus chegou primeiro. Amã, ele chegou atrasado perante o rei porque Deus chegou primeiro. O rei fala: eu gostaria de honrar muito um homem que fez um grande feito. O que poderia ser feito para poder honrar este homem? O que você faria? Amã, ele disse: rei, eu daria para ele as vestes reais, eu colocaria a coroa real na cabeça dele, eu pegaria o cavalo do rei e chamava alguém de honra para poder gritar o nome desse homem e dizer: é assim que o rei faz quando quer honrar alguém. Aí o rei vai lá e fala: que boa ideia. Sabe quem é este homem, Amã? Este homem é Mardoqueu. Vai encontrar com ele. Você consegue entender as coisas espirituais? O livro de Estel fica apaixonado porque é um livro que acontece tantas coisas boas, parece que está acontecendo tanta coisa ruim, e começa a acontecer tantas coisas boas em um pouco espaço de tempo. Amã, no outro dia, ele tem que passar pelas ruas falando sobre a honra de Mardoqueu. E quando você para observar o capítulo 7, a forca que foi criada para Mardoqueu, sabe quem caiu nela? Amã. Foi Amã que morreu nela. A casa que era de Amã foi passado para Mardoqueu. O trabalho que era de Amã foi dado para Mardoqueu. Eu quero que você entenda sobre quando eu vou falar de períodos de vitória. Eu quero que você entenda e você esteja preparado para esse dia, uma mente de um vencedor, a mente daquele que está esperando, a mente daquele que está aguardando, a mente daquele que está confiando no Senhor. É completamente diferente você poder viver esses dias. É completamente diferente você entender que Deus, Ele pode estar reestruturando a tua casa e a tua família enquanto você adora. Não é sobre apenas você vir a um culto, mas é sobre você vir pegar a sua chave. Tem dias que você fala: eu não vou ao culto, e tem dias que é exatamente Deus envia um anjo com a chave daquilo que está guardado para você exatamente naquele dia. E é exatamente nessa esfera cultual, é exatamente nessa esfera de culto, quando você em casa está contemplando as dores em sua perna, enquanto em casa você está contemplando os problemas de saúde, enquanto em casa você está contemplando o seu cansaço, o anjo vem aqui e não acha você. Porque existem portais, existem esferas. Eu quero que você entenda isso. Deus mandou um anjo se encontrar com Daniel, e a Bíblia diz que ele foi impedido na esfera celestial. Tem lugares específicos, eu quero que você entenda. O anjo foi se encontrar com o pai de João Batista dentro do templo. Eu quero que você entenda isso. Mais uma vez eu vou falar. Não é sobre apenas ir à igreja, é sobre ser igreja. É sobre seu corpo, é sobre seu membro, é sobre Deus olhar para você e dizer: aquele tem uma função. A igreja não é o final, a igreja não é o ápice para a sua salvação, a igreja é o começo da sua jornada. A palavra igreja significa eclesia, de dentro para fora. Aqui você vem, você se apaixona e você é enviado como missionário. Aqui você vem, você se apaixona e você se levanta como embaixador de Cristo. Oswald Smith diz: missão se faz com os pés de quem vai, com a mão de quem contribui e com o joelho de quem fica. Não é sobre nós ficarmos presos dentro de uma igreja, sabendo, preocupado quem vai fazer o louvor, quem vai pregar. É sobre eu vir para a igreja queimar, é sobre eu vir para a igreja adorar. Não é sobre eu contemplar os problemas, não é sobre eu falar que a igreja está vazia ou cheia. É sobre eu ser igreja quando eu estou aqui, é sobre eu queimar quando eu estou aqui, é sobre eu chorar, é sobre eu se alegrar. Esse é o papel da igreja. Você não foi chamado para ser juiz, você não foi chamado para julgar ambientes.
Você foi chamado para adorar, você foi chamado para queimar, você foi chamado para ter utilidade para Deus. Você é útil para Deus. Se levante e dê resposta a Deus. Saia da sua inércia, saia da sua mente pequena e vá para a atmosfera celestial, vai para a atmosfera espiritual. Eu quero que você se coloque de pé para orar com você. Aleluias.